Oi, gente, tudo bem? Eu estou inaugurando o nosso canal aqui do Saracoteando com esse vídeo no projeto Leitura que Cura. E hoje eu venho compartilhar com vocês alguns insights desse livro, Os Quatro Compromissos, que é da filosofia tolteca e é um guia prático para a liberdade pessoal. O autor é Dom Miguel Ruiz. Esse livrinho fininho engana, porque ele é muito potente e transformador. E hoje eu vou trazer a introdução em capítulo 1 e nos próximos vídeos trago os capítulos que vai tratar dos compromissos em si. E vocês verão como isso que eu disse é verdade. Ele começa trazendo um pouco da história dos toltecas. Ele diz que eram homens e mulheres de sabedoria e ele intitula como cientistas e artistas que se associaram para conservar a sabedoria desse povo e transmiti-la de geração em geração. E por ter chegado nas nossas mãos, a gente vê como isso se deu com êxito. O autor, ele vem de uma aldeia de um povo que se intitulava Nagual. E tinha uma antiga profecia que dizia que viria uma era em que seria necessário devolver a sabedoria Nagual ao povo, porque eles foram muito perseguidos em um determinado momento da história. E sufocaram a sua filosofia até para sobreviverem. E Dom Miguel Ruiz, que advém dessa tribo Nagual, dessa linhagem, ele muito sabiamente está fazendo isso escrevendo livros, ou seja, utilizando a ferramenta atual e que pode chegar então às nossas mãos. Ele diz ainda que a filosofia tolteca não é uma religião, pelo contrário, ela respeita todos os outros mestres espirituais que passaram aqui pela Terra e a descreve melhor como uma forma de vida. E a gente vai ver como isso realmente é verdade à medida que a gente for se aprofundando no livro e entendendo os 4 compromissos que ele apresenta. Na introdução, ele fala de um homem que teve uma experiência de expansão de consciência e que recebeu mensagens que ampliaram a sua visão espiritual. Ele muito interessante que é o fato de ele ter saído de uma caverna em uma noite de lua nova. Eu acho que aí dá pra gente até linkar com a alegoria da caverna de Platão, né? Porque o fato de sair da caverna também significa ampliar sua consciência. E que tivesse sido em uma noite de lua nova, que para quem conhece os ciclos lunares sabe que é uma lua de introspecção, de mergulho em si, né, de intuição. Então é muito interessante que seja em uma lua nova. Ele vê então, a partir dessa experiência, ele percebe que ele é feito de luz, feito de estrelas, e que tudo na verdade era feito de luz. E o espaço no meio das luzes não era vazio. Esse espaço entre as luzes era Deus, era o Criador, era a intuição, a intenção, era a vida. E que toda a matéria que existe no mundo é, na verdade, um espelho que reflete a luz e que forma, então, um mundo de ilusão, um sonho, uma névoa. O sonho que ele traz aqui não é um sonho com um significado positivo, como a gente tem no senso comum, né? O sonho que ele diz aqui é no sentido de ilusão, de maia, de enganação. É um sonho, uma névoa que não nos permite enxergar quem nós realmente somos. Ele diz que o verdadeiro nós é puro amor e pura luz. Então, ele começa a não conseguir mais julgar as coisas e as pessoas, porque ele se via nelas. Ele agora era parte delas. Cada parte é um pedacinho do todo. E ele estava num nível de consciência que o permitia se ver nos outros. Mas os outros ainda não tinham tido essa expansão de consciência e ainda não se viam nele. E ele viu então o quanto era fato essa parede de nevoeiro entre os espelhos, né? O nevoeiro era o sonho, essa ilusão, e o espelho eram os sonhadores, os seres humanos, nós todos. No capítulo 1, que ele chama de domesticação e o sonho do planeta, e entendam aqui o sonho do planeta como essa construção dessa ilusão, ele já começa dizendo de cara que o que estamos vendo e ouvindo nesse momento não passa de um sonho. Estamos sonhando agora.
sonhando acordados, com o cérebro desperto. O que é esse sonho do planeta? São todas as regras sociais, são as crenças, as leis, as religiões, as diferentes culturas e formas de ser, né? Os governantes, as escolas. E essa disseminação de conceitos que nos fazem ser de acordo com o que é previsto, ele tem protagonistas muito importantes para essa construção, que são os pais, as escolas, a religião, os veículos de comunicação. Tudo isso, segundo ele, nos ensina a sonhar de um jeito pré-determinado. Nos ensina a ser um ser humano do jeito que a sociedade previu que seja. Toda essa construção, ele diz que está pautada no livro da lei. Esse é um livro que está no nosso inconsciente coletivo, né? A gente nunca teve a oportunidade de escolher no que acreditar. Não foi escolha nossa. Tudo já estava lá. As regras, os conceitos, o modo de se comportar no mundo já estava determinado. Só nos ensinaram a adotar essa prática. E essa transmissão acontece ou por repetição ou por dor. São formas muito eficientes de disseminar esse conceito. Ele ainda diz que quando nós somos pequenos, crianças, nós temos uma necessidade, que é inclusive para nossa sobrevivência, de chamar a atenção de quem cuida de nós, porque nós nascemos muito vulneráveis. Então, nós estamos o tempo todo fazendo coisas que dizem, olha para mim, veja o que eu estou fazendo, estou aqui. O problema está em que essas atitudes continuam acontecendo mesmo quando a gente já está na vida adulta. Ou seja, continuamos tendo, na vida adulta, comportamentos infantis em busca de atenção, de satisfação. E se a gente não olhar para isso de forma consciente, pode virar um ciclo vicioso. O autor também diz que a gente poderia ter se rebelado contra essa estrutura, mas não tivemos força para isso. Eu diria que não se trata exatamente de força, mas a gente não tinha repertório e nem as ferramentas para fazer isso, porque estamos falando de crianças e de adultos. As crianças ainda não têm esse repertório para se rebelar contra isso. E ele diz muito claramente que nós fomos domesticados. Ele diz que é uma domesticação de seres humanos. Ele usa esse termo forte, mas muito real, que os seres humanos são domesticados da mesma forma como são os outros animais, por castigos e recompensas. E aí o que acontece é que a nossa essência vai sendo abafada, vai sendo guardada, diminuída, arrefecida, né? Porque ficamos com medo do que pode vir de punição quando nos manifestamos de forma espontânea, genuína, autêntica. A gente o tempo todo é moldado pro jeito que devemos ser. E aí alguns conteúdos são reprimidos para que haja essa adequação eficiente. Passamos a fingir ser o que não somos apenas para agradar o outro. É uma eterna busca de validação externa. É aí que surgem as personas, as máscaras, as sombras, os complexos. Tudo pautado nesse medo de não agradar, nesse medo de que o outro não goste de mim, nesse medo de que o outro me abandone. Vem daí, desde o início da nossa infância. Vem daí, por exemplo, os atuais conceitos de criança interior ferida, né? Que é muito importante que a gente olhe. Tá tudo explicado por meio da nossa história de nascimento. A gente é tão bem treinado nessa dinâmica que a gente passa a ser os nossos próprios algozes. Nós mesmos estamos tão acostumados a seguir o livro da lei, esse livro de ilusão, que nós passamos a nos cobrar, a nos culpar e a nos punir quando não seguimos as regras ali contidas. Essa dinâmica é muito forte e se perpetua ao longo da nossa vida. Julgamos a nós mesmos, julgamos as outras pessoas e temos um eficiente juiz interno que nos ajuda nesse papel. Ele é o que diz que nós não somos bons o suficiente, que nós não merecemos,
E está o tempo todo nos dizendo isso. E a outra parte muito forte dentro de nós é a vítima. É ela que recebe toda essa carga de culpa, de responsabilidade e de vergonha. Olhem como nasce então a dinâmica de medo e culpa. Não faz muito sentido? A vítima, o juiz era o que dizia: você não é bom, você não merece. E a vítima é a que concorda com todo esse discurso. Ela pensa: coitado de mim, eu não sou bom de verdade. Não sou inteligente. Pobre de mim. E aí ele fica num posicionamento muito passivo. Essas crenças são tão fortes que mesmo anos mais tarde, depois que já fomos expostos a novos conceitos e tentamos tomar nossas próprias decisões, descobrimos que elas ainda controlam nossas vidas. Quando a gente acha que já está desprendido, desapegado das nossas matrizes, das nossas crenças do passado, crenças que são lá do início da nossa história, nós ainda estamos presos a elas. E isso tem muito a ver com os nossos pais ou cuidadores. Quando a gente é muito igual a eles, estamos presos a eles. E quando estamos muito no lado oposto, tentando não ser nada parecido com eles, negando essa forma como eles eram e partindo exatamente para o oposto, ainda estamos presos a eles, porque eles ainda são o nosso referencial. O referencial ainda continua sendo eles. Então ainda não estamos desprendidos e desapegados disso. O ideal é que a gente encontre realmente a nossa expressão no mundo. Esse caminho que é só meu, individual. Tudo que vai de encontro ao livro da lei nos faz experimentar uma estranha sensação no plexo solar. Curiosamente, o plexo solar ele está situado aqui no nosso ventre. E é lá onde sentimos medo. E quando a gente quebra as leis desse livro, ela nos traz insegurança. Porque aquelas leis contidas lá, que a gente seguiu por toda a vida, ela de alguma forma nos deixam seguros. Eu chamo isso de merda quentinha. Tá na merda, mas tá quentinho. Ali eu conheço, ali eu sei onde eu tô pisando. Por mais que seja ruim, que seja um terreno difícil de eu pisar, que seja doloroso, mas ali eu me sinto de alguma forma seguro. E quando você quebra alguma dessas leis, te leva para um cenário de insegurança, de vibração na escassez, no medo, no desespero até. Quem sou eu agora? Nos faz perder o chão. A gente não se identifica mais, perdemos nossa identidade. E o autor diz que é preciso coragem para desafiar as nossas próprias crenças, aquilo que a gente acreditou a vida inteira. Ele ainda fala que a sociedade humana é um lugar muito difícil de viver porque é regido pelo medo. E a gente fala tanto do inferno, né? O inferno como um lugar de punição, de medo, de dor, de sofrimento, raiva, ciúme, inveja, ódio. Vejam os sentimentos que a gente atrela ao inferno. E quando a gente se dá conta, a gente está vivendo ele. O inferno está à nossa volta. A gente já está nele. E está nas nossas mãos decidir onde a gente quer viver. No céu ou no inferno. Qual a vibração que eu quero ter? Qual sonho eu quero viver? É esse sonho ilusório? Esse sonho que não me permite ver quem eu sou? Ou é um sonho mais consciente, real? Ele também diz que o ser humano é o único animal que paga milhares de vezes pelo mesmo erro. Ele diz que os animais cometem um erro, aquilo aconteceu uma única vez e acabou. Mas nós temos uma memória muito eficiente, uma memória poderosa, que faz com que nós nos punamos a cada vez que nós lembramos daquele episódio. É uma punição frequente, um círculo vicioso. E isso não se detém só em nós. A gente também faz isso com as pessoas ao nosso redor, com cônjuges, com filhos e com pais. E é fácil fazer isso com os pais quando a gente descobre que essas nossas crenças vieram da cartilha, do livro da lei que eles nos impuseram. Mas tem que lembrar que os nossos pais também estavam feridos pelos pais deles e esse é um ciclo constante, né? Eles também foram domesticados pelos seus cuidadores. O que a gente pode agora é quebrar esse ciclo
e fazer por nós o que não foi feito na nossa infância. É pegar nossa vida nas mãos, de fato, ser responsável por ela. O juiz na nossa mente diz o tempo todo coisas pautadas no nosso sistema de crenças, que é o livro da lei. Mas o problema está no fato de que o livro da lei é falso, é mentira. A gente sofre porque acredita no que está escrito ali, acredita naquilo que foi passado para nós por muitos anos. E o nosso sonho pessoal passa a ser, então, um sonho regido pelo medo. É o que eu falei aqui, o sonho não é visto como algo positivo, é visto como algo ilusório, castrado, domesticado, adequado. E quando a gente fala de pessoas que o tempo todo buscam atenção e se adequam para agradar, tem um termo muito interessante que eu ouvi esses dias, que é a personalidade de massinha. Ou seja, a gente o tempo todo se molda no outro para poder agradar, para que o outro nos ame, para que o outro não nos rejeite. E a gente fica com essa personalidade de massinha, que é moldável. Ele fala dos acordos que nós assumimos com os outros, com nós mesmos, que é o que nos faz nos culparmos e nos punirmos quando a gente sai desses acordos, e até com Deus. Toda a humanidade busca a verdade, a justiça e a beleza, mas tudo isso já está dentro de nós. As pessoas continuam procurando fora, mas não tem verdade para ser encontrada. O que vemos já é a verdade. O que somos já é a verdade. Isso nos faz lembrar aquela frase do Pequeno Príncipe, né? Que o essencial é invisível aos olhos. A nossa mente está o tempo todo sonhando. E tem muita gente dentro da nossa mente falando, dentro desse sonho. São as nossas sombras, complexos, máscaras, personas, arquétipos. Tudo isso está dentro do nosso juiz interno, a nossa vítima. Tudo isso está o tempo todo regendo nossas escolhas, pensamentos e ações. E nos faz esquecer que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Nós não somos isso que a gente pensa que é. A gente está. Isso traz um outro patamar. Nos dá mais controle, porque se eu estou e não sou, eu consigo mudar. Consigo estar de uma forma diferente. Ele diz que nosso maior medo é estar vivo e assumir o risco de viver e expressar o que somos de verdade. Simplesmente ser quem somos. E a gente esbarra naquele discurso que está muito em voga agora, né? De buscar o seu propósito, a sua missão, o que eu vim fazer aqui. E às vezes esse propósito é tão simples. Esse saber o que viemos fazer aqui é tão simples e está tão evidente. É só ser quem você é. Desapegado das crenças que a sociedade impôs, desapegado de agradar as pessoas ao seu redor e as pessoas que te criaram, e ser quem você de fato é. Individuar-se. Essa é a grande missão da vida. Descobrir a sua voz, a sua verdade. Aprendemos a viver pelos sonhos, pelos pontos de vista das outras pessoas, por conta do receio de não sermos aceitos e não estarmos à altura do que esperam de nós. Queremos um ideal de como devemos ser para que todos nos aceitem. E todos nos aceitem é muito pesado, né? É uma carga muito grande. Nós nos desonramos só para agradar outras pessoas. O nível de autorrejeição, segundo o autor, depende do quão efetivos foram os adultos ao quebrar a nossa integridade. Isso é forte, não é? A eficiência dos adultos em quebrar a nossa integridade. E eu acredito que nas gerações passadas isso era ainda mais comum, por meio de agressão física de fato, da repressão de sentimentos. A gente tem uma dinâmica hoje, né, que é da geração passada, de que as mulheres não podiam exprimir raiva, então elas reprimiam esse sentimento, mas podiam demonstrar tristeza. E os homens é exatamente o inverso. Eles podem demonstrar raiva, mas não têm permissão de demonstrar tristeza, porque denota fraqueza, né? E a grande cura para essas duas dinâmicas é quando as mulheres
finalmente têm espaço para libertar sua raiva, não só espaço, mas também elas se permitirem expressar essa raiva, e os homens quando se permitem chorar e demonstrar os seus sentimentos. Isso é muito potente e curador para esses dois aspectos. E ele também diz de que quem procura aceitação externa é porque ainda não se aceitou. Então, o grande trabalho é primeiro se aceitar, porque aí você estará realmente empoderado para conseguir peitar o nosso entorno. Tentamos nos esconder de nós mesmos, fingir ser quem não somos. Nos sentimos autênticos usando máscaras sociais para evitar que os outros descubram que nós, na verdade, temos medo de sermos quem somos. E ele também traz uma ideia muito importante, que é de que ninguém pode nos fazer mal com tanta eficiência quanto nós mesmos. Ninguém faz a gente sofrer mais do que a gente mesmo. E o nível de tolerância que a gente tem com maus tratos do outro está alinhado com o nível de maus tratos que eu faço comigo mesma. Olha como isso é esclarecedor. A gente só tolera do outro o que a gente faz conosco mesmas. Tem um documentário que se chama Wisdom of Trauma, que nesses últimos tempos foi muito veiculado, que tem o Dr. Gabor Maté. Ele está em um diálogo com uma pessoa, em uma palestra, e aí a moça com quem ele está conversando diz que ela foi chamada, né, de lixo pelo seu companheiro. E ele fala, se eu dissesse pra você, nossa, que bonito seu cabelo verde, o que você faria? E ela sorri, porque ela não tem cabelo verde. E ela fala, eu diria que eu não tenho cabelo verde, né, que você tá enganado. E ele responde pra ela, então por que você não teve essa mesma reação quando ele te chamou de lixo? E ela se cala. E a resposta pra isso é, porque na verdade, quando o outro nos ofende, e isso nos magoa, é porque no fundo nós acreditamos que aquilo é verdade. No fundo nós acreditamos que aquilo que está sendo dito para nós é o que nós somos. Nós achamos que aquilo é nosso. Por fim, ele diz que os acordos mais importantes são o que a gente fez conosco mesmos, que dizem como nós somos, como nos sentimos, no que acreditamos e como devemos nos comportar. Que toda essa construção é chamada de personalidade. É o que a gente chama de personalidade, mas que pode sim ser revista e mudada. E que se nós queremos viver uma vida de alegria e realização, temos que ter coragem. Essa é a grande palavra mágica desse vídeo. Coragem para romper esses acordos, romper esses compromissos baseados no medo e reclamar o nosso poder pessoal. Ele diz que todos nós nascemos com uma boa dose de poder pessoal, mas nós esvaziamos todo o nosso poder pessoal todos os dias. Primeiro, criando esses acordos, esses compromissos que são delimitados pela ilusão, e depois para manter esses compromissos. É muita energia gasta nessa dinâmica e que nos suga todo o nosso poder pessoal. E o grande convite é, como podemos transformar o sonho da nossa vida quando não temos força sequer para mudar o menor compromisso? O que faremos com isso a partir de agora? Que soubemos disso tudo, de que estamos num sonho, que estamos numa ilusão, numa névoa, que somos espelho, porque precisamos do outro para nos reconhecermos, mas que esse espelho está coberto por uma névoa de ilusão. Como fazer para romper esses acordos? Como fazer para tirar essa névoa, para enxergar a verdade, a realidade? E a verdade nos liberta, né? O conhecimento nos liberta. Como podemos retomar o nosso poder pessoal? Precisamos de muita força de vontade.
E os 4 compromissos que ele vai citar na sequência nos ajudarão nessa busca, nesse reencontro de si, nessa volta para casa, para que a gente consiga começar a viver a vida de acordo com um sonho que não é mais pautado na névoa, na ilusão, no inferno, mas um sonho agora direcionado à nossa essência, o nosso sonho pessoal do céu. Eu cito aqui também uma frase da Clarissa Pinkola Estés, que está presente no livro Mulheres que Correm com os Lobos, um livro também bastante conhecido, que diz que aquilo pelo que ansiamos não poderá ser concretizado por um parceiro, um emprego, por dinheiro, por alguma coisa nova, por mudar de casa, de cenário, de paisagem. Mas sim, a nossa resposta está na busca de uma vida coerente. Coerente com a nossa necessidade profunda, coerente com o nosso eu interior, nosso eu superior, nossa verdade. E esse é o convite. Não procurar mais externamente, mas procurar internamente. E a gente vai achar essas respostas. Saber que a gente vive num sonho de névoa, um sonho de ilusão. E a partir dessa descoberta, dessa consciência, passar a se redescobrir para viver um sonho genuíno, verdadeiro, de acordo com quem nós somos de fato. Vamos se desprender de tudo que nos ensinaram, de tudo aquilo que nós fazemos para agradar o outro, para procurar aprovação externa, para de fato fazer aquilo que nos nutre a alma. Vamos juntos nisso? Eu também estou nesse caminho, nesse processo. E vai ser muito bom ter você também nessa jornada. Aguarde os próximos capítulos desse livro, que aí a gente vai trazer os compromissos que nos ajudarão nesse trilhar. E espero que esse conteúdo tenha sido significativo, importante e transformador para você. Te vejo nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.